Thank you very much, Mr. Chairman. Obrigado, senhor presidente. Antes de eu começar, eu gostaria de dizer que ontem, durante a cerimônia de abertura de ontem, alguém disse que essa crise chegou totalmente inesperadamente. Bem, eu discordo com isso. For those who studied the modern financial system for years, it is not a surprise. The crisis itself, its depth, and its consequences. So, for me, it is not a surprise. As was mentioned, I am an author of a book about the decline of the dollar empire, and in this book I predicted a mortgage crisis and derivatives crisis just years before it really burst out. So now for my presentation. Today I would like to see the problem from some other angle. The topic of my presentation is true nature of global crisis, moral roots, long-term structural shift, and some major measures to be taken. So, Mr. Governor, Organizing Committee, ladies and gentlemen, during recent decades, all economic crises a crise econômica originou necessariamente na esfera, enquanto a implicação afetou uma linha maior de atividade humana, e isso pode ser interpretado como uma mera coincidência. Pelo início do século XXI, o homem encontrou a primeira vez uma situação na qual os ativos financeiros, em toda a sua diversidade, superam o valor da economia real, incluindo os bens físicos e serviços relacionados em centenas de vezes. A economia estrutural teve uma desproporção imensa de pirâmide inversa, na qual a sua superestrutura virtual pesa sobre a estrutura de produção. Isso, na realidade, não é em função de processos objetivos e pessoais, mas o resultado de transformação consciente do sistema financeiro de uma maneira que traz benefícios aos reformistas que controlam esse processo. A autogerência do sistema global financeiro regulou a emissão de moedas de circulação global e mecanismo de giro tem condições de rápido e terrivelmente influenciar o valor da moeda para abrir ou fechar a torneira de investimentos de sua própria investimento, para direcionar os investimentos, causar a falência de bancos, corporações, indústrias e até mesmo economias nacionais. Esse mecanismo permite a redistribuição da propriedade em escala global, mas como a redistribuição da propriedade ser qualificada a partir de um ponto de vista comum, no caso de rejeitarmos a interpretação pseudocientíficas e a correção política. É tudo teoria. Isso quer dizer que a apropriação da riqueza do seu vizinho. Por outro lado, o controle da máquina impressora de dinheiro, bem como os químicos, laboratórios produzindo ativos sem segurança, permite que um pequeno grupo de nações aproveitem um excesso de consumo pago com títulos emitidos pelo governo e de particulares, sem a intenção de devolver essa dívida real para outras nações, o que quer dizer empréstimo sem intenção de repagar. E numa questão normal, isso se chama de roubo. Numa forma de gangster, uma série de nações se apropriaram dos resultados do trabalho do restante do mundo e, na realidade, sendo parasitas da maior parte da população do mundo. Um outro aspecto do desenvolvimento excessivo da esfera financeira é refletido numa obsessão universal na especulação financeira, no ganhos nas bolsas e em operações financeiras que devem enriquecer os participantes sem criação de valor real. Na maioria dos casos, isso é um ganho de soma zero, quando a vantagem é à custa da liberdade de terceiros. Em outras palavras, esse sistema não cria nada. Essa economia é imoral por definição, uma vez que exclui a distribuição justa de acordo com o esforço aplicado do trabalho, com o resultado útil, com a contribuição para o bem-estar público. Ao invés disso, esse sistema contradiz o princípio de justiça pública.
Séculos atrás, Aristóteles propôs diferenciar as definições de economia e cromatística. O primeiro descreve a riqueza como sendo o total de produtos úteis, enquanto o outro se aplica à riqueza no sentido de fazer dinheiro. A definição aristoteliana de economia corresponde com a teoria russa de Kozaistva, que é a multitude de bens acumulados produzidos pela raça humana para a finalidade de fornecer a vida, atividade e lazer. Nessa definição, a economia é descrita não como sendo uma coisa por si, sendo como condição vital da implementação das metas supremas da sociedade e os materiais necessários para atingir essas metas. Isso envolve o uso do solo e da natureza dado para as pessoas pelo Criador para bens adequados, para fins adequados, para garantir a reprodução da raça humana e a sua substituição, como foi dito pelo Criador. Enquanto isso, a cromatística sugere somente a busca da receita, independente da maneira com que esta for acumulada. Isto quer dizer que as suas paixões e os vícios da raça humana e a busca pelo enriquecimento sem lei, a busca do lucro e a necessidade de demonstrar o luxo de cada um, e isso impõe o seu domínio sobre os outros. Tanto o cristianismo oriental ocidental quanto o muçulmano negaram o modelo da vida econômica baseado no princípio cromatístico. Tanto a Bíblia quanto o Corão contém avisos sobre a aquisição do espírito do lucro e do enriquecimento ilegal e a redistribuição legal para fins de lucro, de luxo pessoal, e transformar o dinheiro como uma forma de ferramenta de domínio e escravagismo e exploração. Hoje em dia, o capitalismo, com o seu percentual de usura, surgiu na era da reforma do século XVI na Europa, com a ética puritana inerente. Esse sistema de ética puritana serviu como contrapeso para requisito justificação moral para substanciar a utilidade dessa atividade. A mudança importante de valores ocorreu na segunda metade do século XX, quando tanto a ética puritana da reforma quanto a ética cristã tradicional foram rejeitadas como sendo uma relíquia desnecessária do passado, um anacronismo e uma coisa rudimentar culturalmente. A teoria econômica foi declarada uma ciência positiva em si e liberada de qualquer consubstanciação moral, enquanto a prática econômica era interpretada como um tipo de atividade racional e egoísta que não precisava de limitações morais. Os casuístas cínicos inventaram até mesmo um moto correspondente: o que é econômico é moral. Curiosamente, esse foi o período em que o capital e os ativos financeiros foram eventualmente desvinculados de qualquer forma de equivalência, como o padrão ouro. Consequentemente, o sistema adquiriu uma nova essência. A época do capitalismo financeiro foi marcada por uma transição radical da economia global para uma forma nova qualitativa, na qual o valor virtual subjugava e subordinava o valor efetivo material. A partir do ponto de vista religioso, o dinheiro atingiu uma capacidade de autossuficiência dominadora, torna-se a ferramenta do diabo. Ele reforma o sistema de finalidades e os valores hierárquicos tanto da sociedade quanto do indivíduo, transformando a motivação da vida, da destinação criativa, para uma obsessão com o mero consumo, gerando o relativismo moral e indiferença. O dinheiro não tem cheiro e consolida os vícios da coerção, da teoria e de outros tipos de crimes financeiros, consubstanciando injustiça como princípio básico alegado para o mundo secular. Entrando em esquemas de asset management e pseudo-investimento através de especulação, o homem está se arrastando na dependência de uma ocasião precária
monetária, o jogo da fortuna e rejeitando a razão da organização da vida, junto com a herança de implementar altos princípios de verdade, dever, dignidade e justiça. Dessa maneira, rejeitando a necessidade de autoanálise, a raça humana está naturalmente se dirigindo para uma catástrofe global. As normas e os projetos tradicionais da recente organização da economia incluem as relações financeiras internacionais entraram em colisão com a realidade de hoje. No pico da crise anterior, a crise financeira na Ásia de 1997, muitos especialistas conhecidos e políticos populares avisaram a necessidade de se rever a arquitetura da finança global, das finanças globais. Em abril de 1998, essa questão foi levantada na sessão conjunta do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Porém, a Assembleia Internacional fracassou em introduzir qualquer decisão de monta de significado global. A ideia da consolidação das finanças globais foram reduzidas ao apelo de mais responsabilidade pelas nações, em última instância, pela entrega de informação de seus problemas financeiros em andamento. No mesmo tempo, uma série de países do terceiro mundo mais dolorosamente afetados pela crise do tsunami financeiro de 97 subsistem na elaboração de mecanismos que poderiam evitar a fuga de capitais provocando crises financeiras. Eles insistiram que o Banco Mundial e o FMI introduzissem sistemas que cobrassem a responsabilidade solidária dos bancos internacionais e governos nacionais para os causados pela crise. Algumas nações se reuniram na conferência de Bretton Woods. Esses avisos e esses apelos foram em vão. Um ano mais tarde, a proposta da revisão do sistema foi esquecida e a melhoria da arquitetura financeira permanece desde então no nível de boas intenções. O fundamentalismo capital continuou a dominar os conceitos teóricos, bem como as práticas financeiras globais. Desde então continuou a existir, como 2 séculos antes, que o mercado é um sistema que idealmente se autorregula. Dessa maneira, o fato óbvio de hipermonetarização de mercados por uma série de grupos financeiros internacionais foi ignorado. Enquanto isso, a mitologia absoluta dos benefícios do mercado não regulado se tornaram um instrumento conveniente para a manipulação de economias e para a lavagem cerebral de pessoas, que seria expediente para as partes interessadas globais mais poderosas e interessadas em usar essa ferramenta. As atividades dos grupos, nesse meio tempo, exibiram flutuações precárias da amplitude e da viabilidade de todo o sistema. Sem controle por parte dos governos, esse assunto se comportavam como impérios egoístas, balançando o barco internacional sem se preocupar com as possíveis consequências. E os estudantes liberais continuaram a insistir que o sistema de taxas de flutuação livre de câmbio determinariam a razão de valor real mais eficientemente do que qualquer mente humana, que o mercado, no caso ninguém o manipulasse para finalidades egoístas, imediatamente reagiria a qualquer forma de perturbação, considerando os fatores atuais e básicos. Porém, o crescimento da parte virtual do mercado, toda a aglomeração de títulos derivativos chegou a número de operações com ativos, superou o número de ativos em centenas de vezes. O valor das operações financeiras subiram para uma soma astronômica de 3,5 trilhões por dia, se multiplicado pelo número de dias úteis do ano, e o valor anual superaria 700 trilhões, mais do que 10 vezes o produto bruto internacional. E, na realidade, não mais do que 2 ou 3% da quantidade de moeda trocada está relacionada com operações de comércio internacional, enquanto o restante, a maioria é relacionada com a especulação. Um jogo de azar em nível global envolvendo milhares de participantes, de instrumentos projetados para reduzir riscos locais. Os derivativos cresceram e se desenvolveram, se tornando dos poderosos, mais fortes e mais potentes sistemas de risco para o mercado financeiro. O mercado de moedas se tornou um parimutuel internacional. Porém, quando nós tentamos
colocar novos vinhos em garrafas velhas, ou o vinho azeda, ou a garrafa transborda com lixo. Isso quer dizer que o sistema absoluto deve ser substituído. Não precisamos de novas garrafas. Enquanto os velhos mecanismos fornecerem a dominação das finanças globais pelas elites oligárquicas, não faz quase sentido depender de uma reforma voluntária. Em nações importantes, essas necessidades vão ser percebidas somente quando elas forem sofrer o impacto da crise elas mesmas, com a implicação de ser catastrófico. Mas, mesmo essa esperança está desaparecendo. Em novembro de 2008, a cúpula do G20 de Washington, dedicada especificamente para a crise global, tornou-se ineficaz, provou-se ineficaz exatamente como se esperava. Nenhuma meta séria que seria efetivamente relacionada com a reorganização da arquitetura financeira global e que mudaria radicalmente de tal maneira que isso evitaria a crises sistêmicas futuras através da eliminação dos fatores orgânicos mais sérios da crise. Ao invés disso, poucas ideias significativas de mais transparência, maiores agências reguladoras, apenas blá 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 foram discutidas. Os economistas foram chocados por esse tipo de conversa. Vale a pena destacar que a cúpula anticrise foi absolutamente idêntica àquela que foi feita em 98, como eu já disse para vocês antes. Naquela época, quase um ano depois do início da crise asiática, as estruturas financeiras, em especial o FMI, que já tinha gasto todos os seus fundos para ajudar países envolvidos na crise, e também tinha oferecido alterar a arquitetura do sistema financeiro mundial. A ideia era suportada pelos líderes dos países desenvolvidos e, naquela época, a crise influenciava mercados na Europa e em outros países desenvolvidos, tocou na Rússia e perturbou algumas instituições financeiras americanas, como levando algumas instituições a chegar perto da falência. Porém, resultou, no final, numa discussão de maior transparência. E, naquela época, a questão foi colocada mais radicalmente do que nesse cúpula de Washington. Pelo menos em 98, houve o pedido de exposição das atividades dos hedge funds e de firmas de private equity, bem como a criação das novas padrões de contabilidade e de regulamentação. Mas agora, mesmo essas questões foram deixadas de lado somente com recomendações dos hedge funds de reforçarem a sua transparência das suas atividades e por sua própria livre vontade e usar voluntariamente as melhores práticas. Os acordos que foram realizados em Washington não fazem o menor sentido dentro da situação atual. Infelizmente, nós temos que declarar que a cúpula do G20 de Washington, na qual os participantes repetiram uma série de mantras liberais e juraram fidelidade às ideias do mercado livre, foi apenas um desperdício de tempo inútil. O momento da verdade chegará junto com o ponto de virada para um estágio mais profundo da crise. Mais cedo ou mais tarde, nós veremos o controle governamental da economia, nós vamos ver os governos rejeitando dogmas liberais, porém a realidade continua a se desenvolver na direção ao contrário das mudanças desejadas. O circo maluco continua, ao invés de impor controles razoáveis sobre as finanças globais, e a instituição promoveu o método liberal de resolução de problemas identificado como sendo a desregulamentação. A desregulamentação nos levou a muitos eventos de choque no início do século XXI. Em primeiro lugar, foi a falência fantasmagórica da Enron. Descobriu-se que a empresa tinha escondido seus prejuízos imensos há 5 anos, passando todas as operações sem sucesso para empresas filiais deliberadamente estabelecidas para isso e exibindo uma lucratividade estabelecedora para os acionistas. Seria inocente pensar que a Enron foi a única empresa que estaria fazendo esse tipo de recorrendo esse tipo de magnação e que estaria exibindo números falsos tanto de receita quanto de prejuízos. O problema real é o processo de aprofundamento da enronização da economia, onde a fraude financeira se tornou uma regra para as principais corporações globais. Porém, eu diria que nem só para corporações, porque para especialistas não é nenhum segredo que agora
os dados estatísticos oficiais americanos também estão sendo manipulados. E, atualmente, a crise em andamento nos Estados Unidos é apenas um outro capítulo do mesmo conto de fadas sobre a desregulamentação e a liberação de controles. Curiosamente, é pouco possível determinar essa crise atual. E, no início, reagiu como uma crise de baixa liquidez de risco de alto crédito e as hipotecas subprime, mas depois isso passou para derivativos com base em hipotecas e instrumentos. Isso seguiu-se numa crise de confiança no banco e o derretimento da liquidez bancária. No verão de 2008, a descrição dessa crise não poderia ser limitada a o campo das hipotecas. Os problemas financeiros culminaram na falência prática da Bear Stearns, Lehman Brothers, o Grupo International Financeiro e muitos outros, que levou ao desaparecimento dos maiores bancos mundiais como o Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, para a nacionalização de Freddie Mac. Durante o último ano, as perdas oficiais de diferentes instituições financeiras criaram trilhões de dólares, um buraco de trilhões de dólares. Tudo isso é uma mera consequência da desregulamentação. A crise atual já está sendo descrita como não sendo apenas sem precedentes em termos da sua natureza, mas sendo a mais devastadora em termos de seus efeitos. Enquanto isso, todas as contramedidas propostas e implementadas são reduzidas ao aumento da velocidade da máquina de impressão de dinheiro global. O resultado será a hiperinflação e possível desvalorização da moeda norte-americana, o que vai pauperizar os seus portadores, redistribuindo a riqueza em favor dos principais e mais imorais sujeitos da economia global. E, provavelmente, as autoridades vão conseguir inventar alguma forma de medida de suporte para os proprietários de casas afetados, para poupar milhões do seu destino de sem teto, mas o sistema em si está tornando cada vez mais depauperado e sem confiança nos dados. E, na realidade, medidas racionais para reorganização do sistema financeiro global não têm sido tomadas. A crise que criou nos Estados Unidos e solicitou medidas de toda a economia global. Que ações deveriam estar, nesse caso, consideradas como sendo adequadas? Para responder essa pergunta, nós primeiro temos que identificar os motivos subjacentes reais que geraram essa crise e estimar a sua profundidade e sua duração. Mais do que 80 anos atrás, a economista russo, o professor Nikolai Kondraty, descreveu e, teoreticamente, consubstanciou a existência de ciclos de meio século de desenvolvimento econômico, no qual a estrutura da reserva global dos principais valores materiais estão sendo reabastecidos. Isso quer dizer que as forças agregadas produtivas da comunidade mundial transcendem para um nível mais alto a cada ciclo. E, de acordo com o Kondraty, cada ciclo tem uma fase de subida e de declínio, e outra de declínio. A dinâmica interna do ciclo e o princípio das flutuações são baseados no mecanismo de acumulação, concentração, dispersão e desvalorização do capital como fator-chave do desenvolvimento dos mercados, da economia de mercado. Essa teoria foi enriquecida por cientistas bem conhecidos como Joseph Schumpeter, Gerhard Mensch, Fernand Braudel, Dmitry Wolff, Sergei Glaziev, Henry Wallerstein e outros. A maioria dos reportaram a natureza dos ciclos econômicos junto com o desperdício econômico e sugeriram que a base de cada ciclo é um agrupamento de tecnologias avançadas que tem condições de simplesmente transformar e reformar a direção, a escala e a estrutura da demanda e da produção de consumo, bem como a faixa de combustíveis e materiais de construção usada na economia. Para desempenhar o papel principal nesse agrupamento é ter condições de absorver e parcialmente gerar uma série de serviços acessórios estimulados pela tecnologia básica. O novo agrupamento, junto com os ramos acessórios da indústria, absorve a principal parte dos novos investimentos. Não vale a pena observar que esse agrupamento só se forma na fase de declínio do ciclo anterior. Na realidade,
cada fase tem uma promessa de crescimento futuro. A fase de subida de cada ciclo inclui 4 períodos. O período de pioneiro, número 1, é caracterizado com a implementação inicial de novas tecnologias, produtos e serviços. E no período de expansão, número 2, essas tecnologias são implementadas em produção em série. O processo de acúmulo dos produtos predetermina o período de saturação, número 3, seguido pelo período de exaustão de novas possibilidades de desenvolvimento, que é o número 4. A transição de um período para o outro é marcada pelo declínio da taxa de retorno sobre o capital investido, já no período de saturação, e um observador pode facilmente discernir sintomas de excesso de investimento, excesso de capacidade, excesso de produção, resultantes do erro de cálculo da dinâmica de demanda. Isso acontece porque a maior parte dos planos de investimentos são inerciais, e a decisão de novos investimentos são tomados por agentes econômicos que não coordenam as atividades entre si e estão interessados em conseguir pegar a maior parte da demanda do consumidor, de consumo. Ao invés de desacelerar os investimentos para atender a queda da demanda, esses agentes econômicos aumentam com métodos de marketing agressivo. Porém, depois do impacto positivo de curto prazo, as possibilidades de maiores crescimentos deterioram rapidamente. Já nessa altura do estado de saturação, a taxa de retorno dos gestores reais da economia cai para nível no qual os investimentos na economia real se tornam cada vez menos atraentes e, portanto, os recursos monetários transcendem para populações especulativas no comércio e, mais significativamente, em finanças, onde as opções para obter altas receitas são as maiores. Nos desenvolvimentos de mercados relevantes, assumem a forma de pirâmides financeiras ou bolhas, predeterminando o colapso a seguir desses mercados e a evaporação maciça desse capital fictício. E o crash inevitável, os mercados chegam ao seu fim e fazem a transição para a fase de declínio. Portanto, agora nós estamos no final do quinto ciclo e no final de todo o ciclo de Kondratiev, eles terminaram com uma depressão longa e profunda. Foi uma grande depressão na década de 30, no final do terceiro ciclo. Depois houve um período de estagflação na década de 70, no final do quarto período de Kondratiev, e é o início da depressão do quinto ciclo de Kondratiev que nós estamos vivenciando agora. E é por isso que eu acredito que essas crises que nós estamos vivendo agora vai ser muito profunda e muito longa em duração e vai afetar severamente não apenas a esfera financeira, mas as economias reais também. E agora, eu sei que eu já estourei meu tempo, sim, então talvez algumas medidas que eu gostaria de ver implementadas nesses casos. Portanto, então, agora nós temos duas partes, duas fases diferentes, dois rostos diferentes para a crise do sistema financeiro como um todo e a crise da economia real. E para tratar essas duas fases diferentes da crise, nós temos que tomar algumas medidas especiais. Portanto, em primeiro lugar, nós precisamos lutar contra a especulação. Nós temos que abolir as pré-condições para a especulação nos mercados financeiros. E a visão de que mercados financeiros não influenciam os setores da economia real é incorreta. Veja o processo na sua dinâmica, podemos entender que a economia real, na realidade, a economia real, na realidade, não influencia a esfera financeira. O impacto reverso existe. O mercado financeiro permanentemente impõe efeitos negativos em cima da economia real, bem como em cima da sociedade de modo geral, e destrói recursos de produção, apesar de, por definição, tem que ser contrária. Desestimula a atividade produtiva, uma vez que pode ser mais lucrativa do que a especulação
especulação e gera formas destrutivas de comportamento econômico com base no princípio do risco, do jogo de azar. Isso quer dizer que os estados que trabalham devem usar alavancagem fiscal para retirar especuladores, bem como métodos mais severos para canalizar as suas atividades em direções mais úteis. Para os mercados globais, em primeiro lugar, deve ser a implementação da Tobin, do imposto de Tobin, especialmente para os mercados de ação, um imposto de receita de vendas de ações. Esse alívio fiscal para a receita por ações mantidas em carteira de investimento por mais de um ano é uma medida correta. Nós acreditamos que esse prazo poderia ser ampliado para 2 anos para incentivar um investimento mais de longo prazo, mais investimento. Isso não vai aumentar o imposto na venda das ações mantidas por menos de 2 anos. É expediente você introduzir um novo imposto para essa finalidade. Também uma proibição para vendas sem securitização de curto prazo e também para empréstimos como esses são a criação de alavancagens de impostos estimulando a atividade especuladora no mercado de derivativos, a securitização de padrões bancários para investimentos em ações e transações de curto prazo, uma proibição de crédito para partes profissionais no comércio de ações, bem como para a finalidade de empréstimos para compra de ações, e uma proibição do mercado de ações realizar qualquer tipo de transações com residentes do exterior. E, para mim, uma completa proibição de qualquer forma de alívio ou paraíso fiscal para as instituições que trabalham com ações. Para a dimensão da crise real, nós temos que entender que o processo subjacente é uma mudança tecnológica muito grande na economia. Para podermos superar a crise na economia real mais rapidamente, nós precisamos aumentar o passo dessa mudança tecnológica básica. Portanto, o conteúdo e a direção dos diferentes pacotes de estímulo deve estar relacionado com a economia real, com a infraestrutura e com o desenvolvimento tecnológico. Agora, as conclusões gerais. O sistema financeiro moderno do mundo está totalmente corrupto e imoral. Em segundo lugar, esse modelo atual e o mecanismo financeiro global é totalmente ineficiente do ponto de vista de desenvolvimento real, social e humano e das necessidades da sociedade. E, em terceiro, o sistema financeiro deve ser totalmente reorganizado, reconstruído em cima de princípios universais geralmente aceitos de moral, justiça, construtividade e a distribuição dos ativos de uma forma equitativa. Muito obrigado por sua atenção.